Não é para botar essa tarde. Boa tarde, já são 12 horas e 41 minutos, né, em Manaus. 12 horas e 44, para ser mais exato aqui. Nós estamos aqui com o Coronel Salles, Coronel Clécio de Assis Silva de Salles. O Coronel ontem gravou um áudio nas redes sociais, no WhatsApp, em que faz uma crítica dura ao governador Amazonino Mendes pela contratação do ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani. O governo contratou o Giuliani, a empresa do Giuliani, para propor uma solução para os problemas da segurança pública no estado do Amazonas. E o Coronel Salles gravou esse vídeo, ele conversando comigo aqui, nós convidamos ele para que ele expusesse os motivos pelo qual ele gravou esse áudio, né? E também falasse um pouco sobre essa questão da segurança, porque ele tem uma vivência extensa, aí, um longo período que ele trabalhou com segurança pública, já está há 2 anos reformado, né? Aposentado, mas ainda acompanha esse problema e ele disse que mantém as críticas que ele fez no áudio. Queria que o senhor começasse a nossa entrevista, Coronel, falando sobre a motivação do áudio. O que foi aquilo? Por que vazou? Não era para vazar? O fato é o seguinte, é que nós temos um grupo no WhatsApp de policiais reformados da Polícia Militar do Amazonas. Então, com a morte do nosso sargento Ayub, que foi sepultado aí ontem, houve essa revolta, esse sentimento de revolta de tantos policiais abatidos nessa guerra urbana em que nós estamos envolvidos. Então eu desabafei, né? Usei palavras que não deveria usar, logicamente, mas não teve, foi apenas um desabafo e acabou viralizando, acabou sendo aí divulgado e agora as pessoas querem que eu explique o que aconteceu. Então foi isso, né? Mas agora que o leite já está derramado, é lavar a panela e enxugar a mesa. O senhor sofreu algum tipo de pressão da comando da Polícia Militar? Não, na verdade, eu sou um crítico social e sou um crítico também à má gestão pública. Uhum. Então, eu já fiz crítica nas escolhas e nomeação de comandantes gerais, que não são critérios de meritocracia. Já respondi 4 inquéritos policiais, estou respondendo processo na auditoria militar por criticar o comando. E até tem um processo lá porque eu citei o nome de Zé Merenda, um apelido, que a rede social, acabei respondendo o processo. Então, hoje a gente está aposentado e fica vendo essas mazelas e não dá para a gente ficar calado, nós temos que se posicionar. E faço minhas posições porque a minha família está desde 1958 no sistema de segurança pública, a família Salles Moreno. Meu pai foi soldado em 58 e 59. Meu pai é policial civil aposentado, trabalhou 32 anos na Polícia Civil, está vivo, tem 85 anos. E quando eu e meu pai a gente vê essas coisas, a gente fica perplexo, porque o passado não era assim. Então, os gestores dos últimos anos não mantiveram a postura passada, né? Meu pai, por exemplo, foi braço direito do Estenho Neve, andava com ele. Eu, antes de decidir vencer policial, fui na casa do Estenho Neve e ele disse: obedeça ao seu pai que você será um homem feliz e de honra. Por isso eu queria ser engenheiro agrônomo, sou técnico agrícola, formado no Código Agrícola do Amazonas e me tornei policial. Então, estou aqui, sou contra a contratação do Giuliani, entendeu? Porque eu penso que isso é improbidade administrativa, acho que isso é má acessão do dinheiro público. O contrato. Por quê? Por que que é? Porque tudo que Giuliani vai mostrar, está mostrando para o governador Amazonino Mendes, nós já mostramos em 99 na reunião de capitães e tenentes, onde o Amazonino teve a insanidade de demitir e aposentar 13 coronéis.
na época, dizendo que os coronéis eram papagaio velho, que não aprendiam a falar, tinha que botar os jovens oficiais. Os jovens oficiais fizeram um relatório para ele e disseram o caminho das pedras. Ele fez daquele relatório, ele fez alguma coisa. Eu sou autor do projeto das SICONs, que ele chamou de mini quartéis. Entendeu? É um projeto baseado na polícia canadense. Entendeu? Na polícia americana também. Na polícia japonesa e inglesa. Entendeu? Então, foi pego, foi estudado, foi trazido algumas situações, nós desmontamos esse projeto, que deu origem também ao projeto Ronda do Bairro, que não era o seu nome, criaram esse nome. O projeto Ronda do Bairro também foi feito pela Polícia Militar. É o projeto articular no planejamento estratégico. Está entendendo? Certo. Então, o que a gente fica indignado é que as soluções já estão postas, escritas nos anais da Polícia Militar. Né? Eu fiz o projeto do Fundo de Segurança Pública, entregue ao coronel, que era secretário de Segurança, um coronel Vital, está lá escrito. Tudo que é necessário para virar essa página da insegurança no estado do Amazonas está escrito. E o que falta, coronel? Por que não anda por que a segurança pública só faz piorar no estado do Amazonas? No Brasil inteiro, né? Muito bem. Na verdade, a segurança pública é uma crise nacional. Né? A primeira polícia criada no Brasil foi 3 de maio de 1809, lá no Rio de Janeiro, criada por Dom João VI. De lá para cá, a polícia tem dificuldade de se modernizar pelo Estado, a forma de Estado, pelas formas de governos. E vou te dar um exemplo. Por exemplo, por que o Estado brasileiro não assume a segurança pública? Essa Guarda Nacional, isso é uma falácia, isso é um engodo. Se eu estou precisando de policiais aqui no Amazonas, como é que eu vou mandar 20 para a Guarda Nacional para ajudar os outros estados? Se aqui já está pior. Então isso é brincadeira, isso aí tem que acabar. Eu acho que o Estado brasileiro, nós temos que rever a Constituição. O Estado brasileiro nacional tem que assumir a segurança pública. Destinar um valor do PIB nacional para a segurança. Porque nós, especialistas em segurança pública, se você diz, coronel, o senhor tem aqui 5 milhões de dólares para cuidar da segurança. Eu vou buscar alternativa nos 5 milhões. Agora dizer, coronel, quais são as alternativas? Por exemplo, esse projeto Ronda do Bairro, eu vou dar um dado aqui. Ele é um projeto que seria implementado em 10 anos por 3 bilhões de reais. 300 milhões por ano. 3 bilhões. Isso, por ano. É 3 bilhões. Para 10 anos seria 300 milhões por ano. E o governo não quer destinar 300 milhões por ano para dar certo. Segundo informações, o AMAR começou esse projeto com o dinheiro do Bradesco de fidelidade das contas públicas, das contas bancárias dos funcionários públicos. Começou com isso. Não é verdade? Então, o que acontece? Falta realmente nós termos governantes comprometidos com a causa da segurança pública. O senhor fala no seu comentário, colocado no WhatsApp, sobre essa questão da fronteira, que foi um dos pontos principais da fala do Giuliani, quando ele veio dar entrevista nesta semana, e aí ele fala que precisa resolver o problema do tráfico de drogas na fronteira. O senhor faz uma crítica. Agora, esse problema também é antigo, né, coronel? E por que não se resolve isso? Como eu te falei, a nossa família está na segurança pública desde 1958. Nós conhecemos todas as placas de Gilberto, de Amazonino, de Eduardo, de Omar, de Melo. Nós sabemos todas as práticas com relação à segurança pública. Alguns acertos e muitos erros. Ninguém podemos fechar os olhos. Então é o seguinte, esse problema da fronteira de Tabatinga, né, que teve um período que a Secretaria Nacional de Justiça destinou um dinheiro para se combater lá na fronteira, eles fizeram uma rota alternativa para o Barcelos. Quem que não sabe disso? Quem que não sabe que a rota alternativa sai acima de Barcelos e desce para o Rio Negro? Então é o seguinte, nós temos duas ações. Ou você ataca o atacado para não existir o varejo, e se não tem competência para o atacado, o varejo existe, vamos combater o varejo. Vou te dar um exemplo. Eu posso fechar a cidade de Manaus, se eu não posso fechar lá a fronteira. Agora, se faz isso está lá consignado no relatório do Plano Estratégico da Polícia Militar. É com serviço de inteligência. Eu sou um crítico à inteligência do Amazonas. Por quê, coronel? Porque é o seguinte, o sistema de inteligência hoje não é sistema. É uma agência de inteligência a serviço do secretário de segurança do governador. Está errado. Está errado. Quem é da comunidade de inteligência no país sabe. Inteligência é sistema. Eles acabaram com as agências
de inteligência, da Polícia Militar, do Bombeiro, do Detran e da Polícia Civil e formaram uma Secretaria de Junta de Inteligência. Ou seja, eu nunca vi no mundo quem planeja executa. A Secretaria de Segurança passou executora de disciplina, executora de inteligência. Não existe. Quando o planejador passa a executar, ele esquece de planejar. Não sei se você está me entendendo. Sim. Isso é um erro de gestão pública que precisa ser revisto. A Secretaria de Segurança precisa passar, o Centro de Segurança precisa passar por uma reforma administrativa. Quem tem que executar inteligência, quem tem que executar disciplina, são os órgãos vinculados ao gerente. Então, nós estamos numa situação assim, o cara é o técnico do time, ele é o cara que lança a bola, e ele vai fazer o gol, e ainda leva a bola para o meio do campo para começar o jogo de novo. Agora, há muitas críticas em relação à corrupção. A polícia é corrupta, a polícia está... Grande parte de policiais e até de oficiais envolvidos com o crime, com o tráfico de drogas. Como é que se combate isso, coronel? Olha o tecido social. Olha o tecido social, onde é que está a corrupção? Corrupção está na família. O pai manda o moleque comprar pão, o taberneiro dá o troco errado, o moleque vai lá com o pai dele, papai, olha, ele deu errado, eu dei 50 reais para ele, me deu eu 200. O pai dele aplaude, valeu, meu filho, temos pão por mês. Então não é diferente, o policial vem da onde? Vem dos grupos sociais. Os policiais vêm da onde? Vêm das famílias. Agora, tem mecanismo para combater a corrupção na polícia. Tem mecanismo. E o mecanismo é seleção dura, treinamento alto nível técnico, disciplina, ou seja, corregedoria, sistema de controle da atitude policial, né? É isso que faz amenizar, porque a corrupção não vai acabar. Isso é ilusão. Enquanto existir o ser humano que se deixa levar pela a ganância, vai haver corrupção, mas tem mecanismo para se controlar. Uhum. Agora, em relação à questão da violência, agora, né, como é que o senhor avalia isso? A polícia não tem condição de evitar, por exemplo, um assassinato, né? Como é que se combate a violência na cidade? Na verdade é o seguinte, existe desvios de condutas que são impossíveis da polícia estar presente para fazer a repressão, fazer a prisão, ou até mudar aquela conduta. Não é? Por exemplo, o estupro dentro de uma residência, por exemplo, é impossível. Padrasto que estupra suas enteadas, pai que estupra os filhos, são coisas impossíveis da gente combater. Mas tudo que acontece na rua é competência nossa. Tudo que acontece na rua é competência nossa. Nós estamos, alguns colegas me disseram, tu é louco dizer que nós estamos numa guerra urbana. Louco é quem fecha os olhos. Hoje mesmo a gente acabou de noticiar que teve um tiroteio aqui no bairro no Santo Antônio, na Glória, no Santo Antônio. Uhum. O soldado, enterramos o soldado, Ayub, o sargento Ayub, desculpa. E já teve outro tiroteio que tentaram matar outro PM ali no Santo Antônio, na Glória. Eu digo aqui na União, agora há pouco. Também. Antes de o senhor chegar, a gente publicou a matéria. Eu não sabia disso, é mais uma notícia. Então, veja bem, nós estamos numa situação, é que assim, as polícias no Brasil hoje estão, vamos dizer assim, o nível técnico caiu, não adianta a gente querer esconder isso, o nível técnico caiu, as condições de trabalho caíram, o reconhecimento, o mérito do policial também caíram. E nós já fomos muito desenganados. O governador Eduardo colocou aquele 13º, 15º salário que eu participei. Tudo que você perguntar, nos últimos 30 anos da corporação, eu participei. E enganou a gente. Nós produzimos, alcançamos o resultado, nem todas as unidades policiais conseguiram, mas conseguimos, e não foi pago. Então, assim, na verdade, a questão da violência é possível reduzir aqueles crimes que acontecem na rua. Muito bem. Então, é o que eu falei aqui. Ganha a guerra quem domina território. Nós estamos perdendo território. Quando eu fiz o projeto dos mini quartéis, baseado na polícia canadense, onde nós dividimos a cidade de Manaus em 30 pedaços menores, porque o princípio é quanto menor,
melhor para supervisionar, melhor para policiar, melhor para guardar, melhor para atingir, chegar, a inteligência trabalhar e chegar aqueles que estão se comportando mal dentro daquela comunidade. Nós fizemos isso com o objetivo. Se você faz... Vou te dar um exemplo aqui. Se você chegar, coronel, a Secretaria de Segurança hoje tem condições de fazer um cerco amplo e cercos regionais das zonas e localizar todos os infratores, pedir que a Justiça declare, mande um mandado para a gente invadir esses locais onde há venda de droga e tal, é capaz hoje? Não é. Por quê? Nós temos um problema. Todo comandante que assume, todo secretário fala disso, é efetivo. Entendeu? Então vamos lá. A Polícia Militar, hoje o problema da Polícia Militar não tem condições de fazer isso, por exemplo, hoje dominar território Nós temos, por exemplo, nós estamos agindo em competências residuais, como diz o jurista paulista lá. A PM do Brasil atua muito em competência residual. A Polícia do Rio hoje tem 60 mil homens, tem 3.200 homens à disposição. É vereador que tem sargento à disposição, prefeito que tem, é vereador, é deputado, é senador, é todo mundo. Os órgãos públicos que deveriam pagar segurança privada para cuidar dos... Por exemplo, nós temos aqui de 900 até 1.200 homens à disposição. Legal e ilegal. Você coloca isso no universo de 9 mil homens, você vai ver aí quantos por cento dá. Entendeu? A Polícia Militar do Rio hoje tem em torno de 6%. Nós temos em torno de 10% a 12% aqui à disposição. Então, por exemplo, a ausência desses policiais, vou te dar um exemplo de competência residual. Que é a competência do trânsito no Brasil hoje? Do município e da parte do Estado é o DETRAN, que tem um núcleo de operações. Quem é que faz isso? Faz o trabalho de trânsito? Fiscalização? Polícia Militar. São 100 e poucos homens à disposição lá dessa batalhão de trânsito que nós poderíamos colocar, por exemplo, só aí 25 viaturas em cada 6 horas. Já ajudaria nesse cerco amplo, nesse cerco restrito e a gente prender aqueles que atuam naquelas comunidades. De quem é a competência para cuidar de preso? A entrada do sistema de segurança é a polícia preventiva. Como unidade básica de saúde, é a entrada do sistema de saúde. Se falha a entrada, todo o sistema padece. Então, se está falhando na polícia preventiva, vai padecer a polícia civil, vai padecer a secretaria que cuida dos presos. Competência de cuidar de presos da SEAP, da secretaria lá dos presos. São 400 e poucos PMs que estão lá cuidando de preso. Em São Paulo, por exemplo, foi feito concurso, criado o cargo de agente de presidiário interno e agente presidiário externo. A PM foi tirada dos muros do presídio e colocada na rua. Eu teria mais 400 homens, sabe quantas viaturas eu coloco cada mais 6 horas? Mais 120 viaturas. Então, veja bem, eu estou mostrando aqui onde é que está tendo erro na gestão. Temos, por exemplo, no Tribunal de Contas, temos no Tribunal de Justiça, temos na Assembleia Legislativa, policiais à disposição, minha gente. Eu vou te dar um dado, eu fui pescar em Bacel no meu rabeta, o iate do Amazonina encostou, o cabo era o marinheiro de cover, lançando o cabo para amarrar o iate. É para isso que o policial foi formado. Oficiais da PM, a gente gasta quase R$500 mil para formar lá fora, formei no Rio de Janeiro, em 88. Foi gasto quase R$500 mil com a minha formação. Aí eu chego em Manaus e fico à disposição de um senador, de um governador, de um promotor, do juiz, de um desembargador, de um vereador, à disposição de todo mundo. 26 anos. Eu volto para a corporação e sou alçado a ser comandante da Polícia Militar. Que vivência eu tenho para ficar diante de minha tropa? Nenhuma vivência, nenhuma experiência. Então essas situações têm que mudar. Promoções na Polícia Militar, todo mundo mete a mão. Vai lista até em papel higiênico, em guardanapo de restaurante. Eu quero que esse seja promovido. Onde estão as leis que tratam da promoção dos praças e oficiais da PM? Vou lhe dar um dado. Eu tenho 32 anos de polícia. Sou tenente-coronel, me chamo de coronel, porque quando o cara chega a tenente-coronel, ele tem essa concessão de ser chamado de coronel. Passaram 60 tenentes-coronel na minha frente. Você pega os 60, você vai ver. 24 anos à disposição de um fulano. Que é não sei o que, do empleiteiro não sei o que. Então essas coisas precisam mudar para que as coisas deem certo. Então, meu amigo, hoje o sistema falha
por culpa do próprio sistema e por causa dessas mazelas que precisam ser revistas no nosso estado. E aí eu quero voltar à questão inicial, que é o contrato da empresa do Rudolph Giuliani. Não era necessário esse contrato? Não tinha necessidade de... Olha, eu vou dizer... Nós, como todos os especialistas em segurança pública no Amazonas, sabem, porque todos já leram Michel Foucault, Vigiar e Punir, todos já leram experiência na Inglaterra, a experiência do Giuliani lá. Nós sabemos que lá deu resultado. Por quê? Pergunte dele, desse gringo, quanto foi que ele investiu lá na segurança. Pegue o período dele e compare com o do Amazonas, você vai rir. Você vai rir. Então, como é que ele vem trazer a experiência dele aqui, se a nossa lei de diretriz orçamentária não dá prioridade à segurança pública? Eu queria saber por que esses governadores, desde Gilberto, que meu pai serviu na época de Gilberto, lá na final da década de 50 para 60, porque desde lá o governador do estado, por exemplo, não destinou um percentual do PIB da nossa riqueza para a segurança. Se Gilberto tivesse feito isso lá, ninguém estava passando isso. Se a Amazônia tivesse feito, ninguém estava passando isso. Se Eduardo tivesse feito, ninguém estava passando isso. Se o Amado, ninguém estava passando por isso. O problema é que segurança não é prioridade. Segurança aqui no estado deu voto quando o Omar lançou o Ronda no Bairro. Ele credenciou a uma avalanche de votos. Fora isso, não tem compromisso. E não é essa falha. Não é só na segurança, a falha é na saúde, a falha é na segurança, tudo. Mas eu estou falando aqui do meu métier, onde eu domino, que é a segurança pública. Então é o seguinte, onde é que está, não precisava trazer o Giuliani, por quê? Porque já está consignado lá no relatório de capitães-tenentes, que o amazonino teve acesso, o Eduardo teve acesso, no planejamento estratégico que todos esses governadores tiveram acesso, da Polícia Militar, em artigos que eu publiquei, eu tenho 2 artigos que eu publiquei em revista que fala exatamente o caminho das pedras. O problema hoje mesmo é responsabilidade. Por exemplo, eu não aceito essa condição de o comandante-geral estar carregando a alça do caixão do nosso sargento Iubi e o governador está assistindo o show de um cantor aí, não sei o nome, Ayuki Sarubi. Pô, pelo amor de Deus. O governador era para estar aqui em Manaus pegando na alça do caixão do sargento e decretando 3 dias de luto. Mas PM não tem direito a luto. E eu sempre digo o seguinte, sinceramente, com essa colonização que nós tivemos, com toda essa influência que nós tivemos, nós saímos da monarquia para uma república de indecentes. Essa que é a realidade no país. Nós estamos numa república de indecentes. Entendeu? Esse grupo que passou 24 anos preparando para sentar à mesa do poder, sentaram por 13 e deixaram esse caos aí que está. Como nós vamos rever isso daí? É algo difícil, porque só a educação pode mudar essa história. Só a educação pode abrir a mente da pessoa e ver que essa atitude que o PM está morrendo e o governante está em festa, é insanidade isso. Isso é uma atitude errada. Então a questão é, contratou indevidamente. Eu penso que isso é uma improbidade, porque isso é má acessão do dinheiro público. Como é que eu vou pagar? Por, eu vou te dar um exemplo. Tu sabe quanto o amazonino me pagou pelo projeto dos mini costéis da SICOM? Você não imagina, né? Não. 6 mil reais. Sabe quando caiu na minha conta? 2 anos depois. Eu fui lá com o meu gerente e falei, rapaz, que negócio é esse desse dinheiro aqui na minha conta? Não, o senhor participou de uma comissão há 2 anos atrás que elaborou o plano de revitalização da segurança pública, coordenado pelo vice-governador Samuel Hanel, o senhor tem direito a esse dinheiro. Eu digo, então tá bom, então foi trabalho meu, deixa aí na minha conta. Aí, e deu resultado. Eu desafio quem aqui dizer que não deu resultado o projeto de mini quartéis, que ele apelidou desse jeito, que ele gosta de apelidar os projetos, de mini quartéis. As SICONs. As SICONs que chegou perto da comunidade, porque a pergunta foi simples. A sociedade tem que vir atrás dos quartéis da PM, ou a PM tem que ir os quartéis para dentro do seio social para estar perto da comunidade e resolver os problemas. A filosofia foi essa, chegamos lá. Chegamos lá. Aí alguns criticam, por exemplo, que eu sou um dos vamos dizer assim, dos militantes nessa questão da polícia comunitária que nós implantamos. Chegue lá na sociedade e pergunte da comunidade se não foi bom a polícia comunitária lá. Que não foi bom, por exemplo, se criar conselho comunitário com todos os representantes das classes sociais daquele bairro para discutir todo mês o desempenho da polícia militar, o desempenho do comandante, o desempenho do delegado.
e junto à comunidade com o delegado e o comandante da PM, traçar esses dados. Vou te dar outro dado. Antes de existir Senasp, que criou esse GGI, que é o Grupo de Gestão Integrada, nós já tínhamos criado o Gabinete Integrado de Segurança Pública lá em Parintins, o GASP, que foi uma experiência excelente. Fizemos no Rio Preto, fizemos em Figueiredo, onde juiz, promotor, comandante da PM, delegado, todo mundo se reunia para planejar e executar o planejamento juntos. Então já existia. Quando o Brasil pensou em querer botar a polícia na televisão, o Coronel Dancão já tinha colocado no Amazonas uns pioneiros. Quando o Brasil pensou em usar o bastão americano aqui no Brasil, o Sargento Aguiar já tinha feito o curso, criado o curso de bastão, o Brasil todo veio para o Amazonas. Nós somos referência em várias situações. E agora estamos sendo referência em rede nacional de um governador que contrata não é uma espécie de segurança pública. Ele é um prefeito que investiu dinheiro em segurança pública. Alguém escreveu para ele. Não foi ele. Traz aqui para o Amazonas, dizendo que é o cara que vai resolver o nosso problema. E nós temos soluções fáceis aqui. Mas é fácil não, porque fazer segurança pública é difícil. Então nós estamos vendo uma situação que eu tenho 32 anos de polícia, nossa família está com 60 anos na segurança pública, e a violência chegou na minha casa. Assaltaram a pizzaria da minha filha, colocaram a pistola na cara do meu neto de 6 anos. Estou caçando esses caras. E não vou parar enquanto não encontrar para entregá-lo para a justiça. Então é o seguinte, a violência chegou aonde? No aparelho de segurança. Naqueles que dedicam suas vidas para defender a nossa sociedade. Agora, deixa eu só dar uma situação aqui. Eu falo com meus policiais desde quando eu cheguei aqui, desde quando eu vim do Rio de Janeiro, sou amazonense, nasci no Bairro do Céu. Poucas pessoas sabem onde é o Bairro do Céu aqui. Você conhece Manaus? Sim, eu sei onde é. Pois é, então você conhece. Eu nasci ali naquele igarapé, filho de uma lavadeira de um policial, um soldado da PM. A situação é o seguinte, eu digo para o pessoal, quem foi que levou Jesus para a cruz? Foi o Exército, a Marinha Aeronáutica? Foi o braço fardado do imperador, do governante. A Polícia Militar. Mas nós já fomos perdoados com a morte de Jesus na cruz. Mas a sociedade não nos perdoou. Só quem gosta de policial é nossa mãe que nos pariu. Daí para frente, até nosso pai, às vezes a gente duvida, que tem pai que vai embora. Aliás, tem mãe que abandona depois do filho. Joga na rua, joga no mundo. Mas então é o seguinte, nós temos uma rejeição natural do ser humano que não gosta de ser fiscalizado, controlado, vigiado pelo bem coletivo. Essa aqui é a realidade. Exato. O senhor me disse antes da entrevista que o senhor está trabalhando na campanha do Bolsonaro. O senhor é filiado a um partido? Não, é o seguinte, o que acontece? As pessoas também estão comentando aí, não, o coronel ele é político, desde tenente lá na PM. Rapaz, se é para falar de militância, eu não tenho por que fugir da luta, não. Entendeu? Eu fui militante estudantil no início lá da década de... da década de 70 para 80, lá no Colégio Agrícola. Eu sou técnico agrícola formado, quem me conhece, os 7 mil técnicos agrícolas que atuam no Amazonas me conhecem. Eu fui presidente da cooperativa, ganhei uma eleição derrotando o PCdoB lá, do meu amigo Pena, que hoje é médico. Depois, vim para a Polícia Militar, passei 6 anos militando para mudar a história do Clube dos Oficiais. O Clube dos Oficiais foi comandado 43 anos por coronéis. E eu passei 6 anos, fui lá, derrotei os coronéis. Esse governador que está aí me expulsou do clube através de coronéis que fizeram uma assembleia lá e me expulsou para o interior. O amazonino é um perseguidor de homens de bem. Me tirou do clube dos oficiais. Eu entrei na justiça, ganhei, 5 horas da tarde eu ganhei uma liminar, através dessa grande advogada Ana Leixo, que fez a petição para mim. E no outro dia, 5 da tarde, um oficial representante do Amazonino foi lá e pegou uma liminar, caçando a minha, e eu fui parar no interior. Eu passei anos lá em Barcelos, comandando, cidade que eu amo, que eu adoro, mas sem problema. Entendeu? Eu digo, essas perseguições, se for por minha luta de justiça, não me dói a pele, não me dói o coração, porque eu tenho Deus no coração. Mas assim, então, depois, eu fui para a militância partidária, sim, estive
no PSDB do Arthur. O senador Jefferson Pérez me levou para lá, uma reunião que estive na casa dele, e eu falei para ele que eu tinha o sonho de poder ter uma tribuna para defender os direitos dos policiais. Fui para lá, não fui feliz numa candidatura, me retirei e depois fui para o PSB do Serafim Corrêa, esse grande homem digno, que eu tenho um grande respeito por Serafim Corrêa. E depois eu me afastei, né? Vou dar um dado aqui, não tem como esconder. Meu tio, deputado Libermão Moreno, foi deputado 4 vezes, participei das 5 campanhas dele. Meu cunhado, casado com a minha irmã Joelso Silva, da Igreja Assembleia de Deus, foi vereador 4 vezes. Hoje meu sobrinho é vereador, Joelso Silva. Então é o seguinte, eu não tenho que negar que eu sou um crítico social e sou um militante. Eu tenho minhas ideias e quero colocar. Mas esse fato não tem nada a ver com as minhas preferências. Entendeu? Eu sou sim do PSL, sou filiado, me filiei esse ano, porque eu fui convocado nacionalmente para abraçar a campanha do capitão do Exército, Jair Messias Bolsonaro. Eu não tenho que estar negando isso. Entendo. Mas a minha indignação da morte dos nossos sargentos que já se abateram, aquele absurdo de matar o sargento e enterrar em pé, que aconteceu aqui em Manaus, isso foge de toda... é uma coisa que não dá para aceitar. Então, minha indignação não tem nada a ver com a minha militância, com as minhas ideias. O que eu quero é que o Ministério Público, a Justiça, cancele esse contrato com esse americano e mande ele voltar para a casa dele, porque eu provo que todas as soluções para os nossos problemas está no relatório do capitão tenente, está no planejamento estratégico da PM e está no conhecimento dos especialistas que nós temos aqui. Nós temos bons delegados, bons oficiais que podem mudar essa história. Entendeu? Como o Dan Câmara, como o Coronel Gouveia, entendeu? Como o coronel que foi promovido agora, o Nonato, entendeu? Então, e tantos outros, e delegados bons que nós temos aí, é excelente, que pode mudar a história. É só pegar o que está escrito nos anais da corporação e da secretaria e botar para funcionar. Agora, não adianta pegar o nosso especialista, porque nosso especialista do Amazonas, do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou do Japão, da Inglaterra, ou até lá onde está acontecendo a Copa, não vai resolver o problema sem dinheiro. Porque a questão é dinheiro. Então é o seguinte, eu sou contra, porque as indicações de Giuliani já está indicada há anos. Como trabalhar a fronteira. Eu fiz um projeto, por exemplo, do Overcraft, que o pessoal falaram que isso é coisa de louco, de nós termos uma embarcação capaz de navegar com velocidade nesse estado todo, vigiando esse rio, lançando os nossos caveirões do rio para combater esse traficante. Rindo da minha cara. Resultado? Já morreu o delegado, já morreu o PM. Então é o seguinte, às vezes a gente fala as coisas e as pessoas não se atentam. Então é o seguinte, a solução é: cancela esse contrato, manda o Giuliani embora para a terra dele, assim como o Arthur não quis receber o vice-presidente, que eu tenho minha opinião sobre isso, então manda também de volta esse senhor. E convoque uma reunião com todos o sistema de segurança pública e vamos para um debate e mostrar quais são as soluções. Agora, não adianta o governador ir para uma reunião com o debate, como ele foi com os capitães e tenentes em 99, e querer aplicar 30% do que se pensa. Queria aplicar 10% do que se pensa. Entendeu? O Ronda do Bairro é um programa que pode mudar a nossa história. É só trazer de volta, pegar o dinheiro e implementar nas ações. E cumprir o projeto original que está lá na Polícia Militar. Que tudo vai dar certo. Ok. Te agradeço, Coronel, a sua presença aqui. Agradecemos por ter aceitado o nosso convite. A gente ouviu o seu desabafo naquele áudio e ficou interessado em conversar com o senhor, trazê-lo aqui para expor suas ideias e para bater esse papo também sobre segurança pública, que é muito importante para toda a sociedade amazonense. A gente agradece a sua presença. Eu agradeço. E agradecemos também a audiência de quem está nos assistindo aqui. Muita gente parou um pouquinho para assistir a nossa entrevista e eu agradeço. Eu te agradeço a oportunidade, porque para esclarecer. Governador, eu quero te pedir desculpa aí por essa questão de ter chamado palavrões no meu áudio, porque eu fiz isso entre nós policiais, as pessoas vazaram isso aí,
Mas tudo bem. O senhor, quero lhe dizer que todo útero é digno, é divino. E quem é concebido por ele é tão divino quanto esse útero. O que torna o homem em caminhos errados é a influência do meio. Eu quero lhe pedir que o senhor repense essa contratação. Faça esse senhor devolver o dinheiro do povo e vamos sentar para conversar. Eu sei, tenho consciência da retaliação que vou sofrer a partir desse vazamento. Mas quero lhe dizer, governador, o senhor já me conhece, que eu já estive na sua casa por várias vezes, eu era subchefe da sua segurança, que eu não temo aquele que vem do lado contrário à profissão da minha fé. Ok. Muito obrigado. A gente encerra aqui a nossa live agradecendo a sua audiência. Amazonas Atual, 4 anos, o site de maior credibilidade do Amazonas. Amém.